Aqui nesse quadro tem duas palavras. A primeira, igreja, e a segunda, casa de show. O que é que essas duas palavras têm a ver uma com a outra? Você pode me responder? Absolutamente nada. Essas duas palavras não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Mas por que eu comecei esse vídeo com esse quadro, com essas duas palavras? Que é o que está acontecendo no nosso tempo agora. Estão confundindo a igreja com a casa de show. Estão confundindo um lugar que foi consagrado à adoração a Deus com uma casa de show que pode ser apresentado danças, pode ser vendido coisas, que pode ser comemorado eventos, que pode ser realizado shows seculares, que pode ser criado todo tipo de coisa, menos adoração a Deus, menos aquilo que foi consagrado para ser feito, um culto em adoração ao nosso Deus. Recentemente eu ouvi uma notícia aí que um pastor foi destituído do cargo porque não concordou em que um outro pastor dele alugasse o espaço da igreja para fazer um evento da prefeitura, ou melhor dizendo, um evento do governo, um evento chamado de COP30, melhor dizendo. E esse pastor foi destituído do cargo. Eu não estou aqui para falar ou para tomar as dores de ninguém, não, de maneira nenhuma. Eu não estou aqui para dizer que esse pastor está certo ou ele está errado. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa. A atitude dele de discordar, ele fez certo. Ele agiu com a consciência pastoral. Ele agiu com a consciência do pastor. Ele teve a ótima visão de enxergar a igreja como algo que foi consagrado para adoração ao nosso Deus. Enxergar a igreja como algo que foi consagrado para adoração ao nosso Deus. Jesus, quando chama o discípulo para dentro do templo, ele diz assim, ó, a casa do meu pai será chamada casa de oração. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Porém, a casa do meu pai está se tornando casa de show, casa de evento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês através desse vídeo. Tá muito difícil você ir numa igreja e diferenciar ela de uma igreja ou de uma casa de show. Tá muito difícil. E eu não digo só pelas paredes de uma cor extravagante. Eu não digo só pela fumaça que está saindo ali do altar. Não. Eu não digo só pelas danças e shows que está acontecendo, apresentações, não. Não é só isso, não. Isso ainda é pouco do que estão fazendo pela casa do Senhor. Isso ainda é pouco que estão fazendo dentro da casa do Senhor. Você sabe que me chama a atenção uma coisa? Antigamente, até antes de Cristo, no Antigo Testamento, quando era consagrado algo para adoração ao nosso Deus, ninguém poderia tocar. Eu lembro quando Ofni e Finés pegou a Arca da Aliança, foi guerrear contra os inimigos, perdeu a guerra. A Bíblia vai dizer que os filisteus pegam a Arca da Aliança, levam para a cidade dele, e lá Deus começa a ferir eles, porque tocou na Arca da Aliança. Porque pegou a Arca da Aliança e colocou dentro do templo de Dagon. A Bíblia vai dizer que Dagon caiu de face em terra, porque estava ali dentro algo que não deveria estar ali dentro. Eles pegaram a presença, eles pegaram algo que é santo e colocaram em um lugar corrupto, em um lugar pecaminoso, em um lugar que oferecia culto a outros deuses. Mas estão fazendo da igreja, estão fazendo do templo que foi consagrado para adoração a Deus, estão fazendo do templo que foi consagrado para culto ao nosso Deus como uma casa de show, uma casa de evento, uma casa que pode se dizer o que quiser, se falar o que quiser, apresentar o que quiser. Quem é que manda? É o espiritual ou é o caixa da igreja? Quem é que está mandando em alguns templos hoje? É Deus ou o dinheiro que está entrando? Jesus já disse há muito tempo atrás, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas hoje, exclusivamente hoje, no século XXI, muitas lideranças, ou melhor dizendo, muitos pastores não servem mais a Deus. Infelizmente, é triste a gente ouvir isso, que muitos homens e mulheres de Deus não se prostam mais a Deus, mas se prostam ao dinheiro. É uma briga constante pelo poder, é uma guerra constante para ficar, para se manter no poder. O poder fala mais alto.
A glória do homem fala mais alto. Você sabe como eu lembro? Que quando Jesus estava ali, no deserto, jejuando ali, o inimigo veio e falou, transforma a pedra em pão se você é filho de Deus. Jesus fala, nem só de pão verá o homem. Se joga aqui, que seus anjos vai dar ordem para te segurar, não tentará o Senhor, seu Deus. Aí o inimigo fala, se prostre diante de mim, que tudo eu lhe darei. Quem prometeu tudo, quem prometeu glória, quem prometeu bens materiais, quem prometeu reino, quem prometeu fama, foi o adversário das nossas almas. Jesus falou para a gente assim, que nesse mundo teremos muitas aflições. Ei, mas tenha bom ânimo. Nesse mundo teremos muitas aflições, mas tenha bom ânimo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos nos lembrar da primeira carta lá, à igreja de Éfeso. Volte ao primeiro amor. Deixamos o primeiro amor para trás. Nos afastamos tão distante do primeiro amor que a gente não consegue ver. Nos afastamos tanto do primeiro amor que a gente não consegue perceber que a noiva está tão distante do noivo, que aquela paixão, que aquela ardência, que aquele desejo de se aproximar de Cristo já sumiu há muito tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui através desse vídeo. Eu percebo que tem igreja que Cristo nem entra mais, que a presença de Deus nem é mais naquele lugar, mas estão lotadas, estão bem ornamentadas, estão bem arrumadas, estão lotadas de pessoas, mas vazias da presença de Deus. Muita gente sentada nas cadeiras, mas vazio da presença do nosso Deus. Porque estão usando a igreja para outra coisa. Estão usando a igreja para dar fama. Estão usando a igreja para ser sustentado pela lã das ovelhas. Uma vez disseram assim a Jesus, Senhor, eu vou te seguir aonde você for, Senhor. Jesus falou, epa, deixa eu te dizer uma coisa para vocês. As aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covil. Cristo fez assim, subiu as aves do céu e desceu. A raposa tem covil, mas aquele que veio de cima e está embaixo não tem lugar para reclinar sua cabeça, de maneira nenhuma. Se vocês estão atrás de mim por bem material, se vocês estão atrás de mim por glória, por reconhecimento, por fama, por like, por aplauso, por seguidores, esqueça isso, esqueça, porque quem segue Cristo vai passar por dificuldade, quem segue Cristo vai chorar, quem segue Cristo vai gemer, mas tenha certeza do galardão preparado por Ele. Você que é liderança, que me assiste através desse vídeo, você que pastoreia uma igreja, ou até você que congrega numa igreja, não permita que o Deus desse século entre na igreja. Não permita que o Deus desse século domine aonde você congrega. A congregação, ela foi consagrada. As cadeiras foi consagradas a sentarem homens e mulheres de Deus. O microfone foi consagrado para pregar a palavra de Deus. Tudo que está no templo foi consagrado à adoração ao nosso Deus. Esse lugar fechado, esse lugar de 4 paredes foi consagrado para adoração a um só Deus e mais nada. Estamos nos esquecendo disso. Estamos tão à vontade na igreja, deixa eu dizer uma coisa, que vai parecer contraditório, mas não é. Estamos tão à vontade na igreja que achamos que é a nossa casa. Estamos tão à vontade na congregação que achamos que estamos na nossa casa, não. Ao entrar pelaquela porta, curvamos nossas cabeças e dizemos assim, eu estou em uma casa que não é minha, eu estou na casa do Senhor. Eu estou em um lugar que merece toda reverência. Eu estou em um lugar que merece todo respeito, que é a casa do Senhor. Estamos tão à vontade dentro das igrejas que achamos que é a nossa própria casa, mas não é. É a casa do Senhor. Jesus disse para o discípulo e para os cambistas e para os meseiros, isso aqui, esse templo será chamado casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Mas a igreja só se torna casa de oração no século XXI quando alguém peca. A igreja só se torna casa de oração no século XXI quando alguém erra, quando o pecado é alarmado. Aí reúne a igreja para orar. Ou quando a igreja não vê ninguém cultuar, reúne a igreja para orar. A oração não é um tapa-buraco. Não, de maneira nenhuma.
A oração não é para tapar uma vergonha, não. A oração é a essência da igreja. O sangue que corre pelas veias da igreja, a oração é a comunicação com Deus que está ali sendo adorado. Não vamos permitir que o mundanismo entre na casa do Senhor. Não vamos permitir de maneira nenhuma que algo podre seja à vontade na casa do Senhor. Cortamos o mal pela raiz. Eu creio que esse ano de 2026 será o ano em que Deus ele vai cortar muita raiz e ramos que não frutificam. Como disse o profeta João Batista, o machado já está na raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Amém? Fique com esse vídeo, compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir a verdade da palavra de Deus. Não esqueça de se inscrever e curtir o nosso vídeo, amém? Que Deus ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.